professor ateu. Olha, esta é uma história verdadeira que aconteceu com alguns alunos alguns anos atrás na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Havia lá um professor que era um ateu convicto. Sempre a sua meta principal era tomar um semestre inteiro para provar que Deus não existe. Os estudantes sempre tinham medo de rebater aquele professor por causa da sua lógica impecável. Por 20 anos, aquele professor ensinou que jamais haveria alguém que ousasse contrariá-lo, embora às vezes surgisse alguém que o tentasse, mas nunca o vencia. No final de todo o semestre, no último dia, ele fazia sua mesma pergunta àquela classe de mais de 300 alunos. Se alguém aqui ainda acredita nesse tal Jesus, fique de pé. Em 20 anos, ninguém ousou levantar-se. Todos os alunos sabiam o que aquele professor faria em seguida. Ele com certeza diria: porque qualquer um que acreditar em Deus, para mim é um tolo. Se Deus existe realmente, ele impediria que esse giz caísse no chão e se quebrasse todo. Esta simples questão provaria que ele existe realmente. Mas ele não pode fazer isso. Ele então soltava o giz, que caía ao chão, partindo-se em muitos pedaços. Todos os alunos apenas olhavam aquele professor quietos, vendo aquela demonstração. A maioria dos alunos pensavam que Deus poderia realmente não existir. Certamente havia ali alguns cristãos, mas todos tinham medo de ficar em pé. Há alguns anos atrás, chegou então a vez de um jovem cristão que tinha ouvido falar daquele professor. Aquele jovem estava com medo, mas por 3 meses daquele semestre, ele orou todas as manhãs, pedindo a Deus que tivesse coragem de se levantar, não importando o que aquele professor dissesse ou o que os alunos da classe iriam pensar. Ele dizia a Deus em suas orações que nada do que dissessem abalaria sua fé. O seu pedido a Deus era que simplesmente tivesse coragem de se levantar. Finalmente o grande dia chegou. O professor, olhando para toda a classe, então disse: se há alguém aqui que acredita em Jesus, então que fique de pé. Aquele professor e os mais de 300 alunos então viram assustados aquele rapaz levantar-se no fundo da sala. Você é um tolo. Se Deus existe, ele impedirá que esse giz caia no chão e então se quebre. Então, aquele professor começou a erguer o braço, quando de repente, aquele giz escorregou entre seus dedos, deslizou-se pela camisa, por dentro de uma das pernas da calça, correu sobre o sapato e, ao tocar o chão, simplesmente rolou, sem quebrar um só pedaço. O queixo daquele professor caiu, enquanto seu olhar assustado seguia aquele giz. Quando aquele giz parou de rolar, o professor levantou então a cabeça, encarou aquele jovem
e saiu apressadamente daquela sala. Aquele rapaz caminhou então firmemente para a frente de seus colegas e por mais de meia hora compartilhou com eles a sua fé em Jesus. Naquele dia, os mais de 300 alunos ouviram silenciosamente sobre o amor de Deus por todos nós, os seus filhos.